Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Hoje vai ser uma nova videoaula que eu estou mandando aqui para vocês. Vai ser uma videoaula, eu fiz uma revisão na primeira e essa vai ser uma revisão. A gente fez a revisão da primeira e da segunda unidade e essa aula eu vou fazer uma revisão da terceira unidade, tá? E ainda eu vou tentar finalizar a unidade 3. Porque na nossa aula presencial que eu dei falando para vocês da unidade 3, eu não finalizei a aula. Então, dependendo nessa aula de hoje, eu finalizo a unidade 3 toda, tá? Se não der, finalizo na próxima videoaula. Outra coisa que eu queria falar com vocês. A partir de agora, eu vou começar a mandar atividade para vocês, que eu for passar alguma atividade, vai ser aqui nessa videoaula. Eu não vou mandar mais por e-mail. Toda videoaula que eu fizer, que vocês tiverem a verem a videoaula minha, terá no final uma atividadezinha para vocês fazerem e que vocês deverão me entregar até a tal data que eu falar, até tal horário, ok? Então, assim, vocês fiquem atentos a isso, porque vocês deverão seguir isso até aquele dia, até aquele horário. Depois daquele horário que eu passei, depois daquele dia, não vai valer presença e não vai valer pontos, ok? Então, vocês lembrem disso, tá? Por favor, me enviem antes. Não adianta depois vir me pedir, porque aqui não deu tempo, que aconteceu alguma coisa, porque eu tô dando para vocês alguns dias para vocês fazerem essa atividade que não é muita coisa, ok? Então, lembrem-se disso, tá? De sempre entregar até aquele dia, até aquele horário. Uma outra coisa é que a partir de agora vocês deverão me mandar todas as respostas, né? Porque, igual, por exemplo, quando eu passo essa atividade para vocês, vocês vão me enviar por e-mail, ok? Vai ser por e-mail. Vocês podem me mandar fotos, vocês podem fazer à mão e mandar fotos, ou vocês podem escrever no próprio e-mail. Coloquem lá as perguntinhas que eu coloquei e aí coloquem lá as respostas, escrevendo no e-mail. Fica a critério de vocês. Mas eu quero que vocês me mandem por e-mail, ok? Outra coisa, lembrar de colocar o nome e a disciplina. Então, colocar o nome, tipo, Maria Saúde do Idoso, na frente, tá? Que aí eu vou saber quem que é, tá? E também qualquer disciplina, porque vocês têm que entender que eu não dou aula somente para vocês, dou aula para outras turmas também, então fica mais fácil de eu controlar isso no meu e-mail, tá? E o e-mail que vocês vão começar a me mandar a partir de agora é aquele que eu já passei, que é o Camila, com 2 L's, profteorema@gmail.com, tá? Eu vou colocar isso também no finalzinho aqui dessa videoaula, tá? O seguinte, gente, na nossa videoaula anterior, eu fiz eu fui bem extensa na aula, e aí eu vou fazer o seguinte, porque as nossas videoaulas são de 50 minutos, então eu vou tentar compensar isso. Nessa aula ela durou mais tempo, então na próxima videoaula eu vou tentar fazer que ela não dure, que compense o tempo que eu dei a mais na outra videoaula, tá? Então eu vou começar a fazer dessa forma. Então vamos lá. Vocês já têm essa aula que eu já tinha enviado para vocês, da aula 3, da unidade 3, tá? E aí vocês podem acompanhar essa videoaula, acompanhar pela minha videoaula aqui, que eu vou passando, ou lá pelos slides que eu mandei para vocês, tá? Aí é o seguinte, gente, não, é isso mesmo, tá? Aí é o seguinte, vocês podem acompanhar da maneira que vocês acharem melhor, tá? Então vamos lá. Vamos lá aqui. Peraí, só um segundo. Então, aqui na unidade 3, né?
na aula que eu mandei para vocês. Gente, vocês me perdoem, desconsiderem esse e-mail aqui. É aquele e-mail que eu havia falado anteriormente. Camila, com 2 L's, profteorema@gmail.com. Tá? É por questão meu e-mail tá tão lotado e eu não tô tendo nem espaço nele e nem no meu celular, tá? Porque estão mandando muitas fotos e tudo mais. Então, assim, eu criei um e-mail somente para os alunos, tá? Que eu acho que ficou mais fácil até de organizar a minha vida. Então, tá bom. Então, a gente começou a falar nessa nossa aula 3, a unidade 3, ela aborda aí as alterações que estão relacionadas com a idade, né? Vocês lembram que eu falei com vocês que à medida que a gente vai envelhecendo, vai ocorrendo alterações. Não só alterações na nossa pele, que as pessoas ficam vendo, minha pele tem enrugada e tudo mais, mas alterações no nosso corpo inteiro, tá? Nos nossos sistemas, nosso sistema cardiovascular, nosso sistema digestório, em todo o nosso corpo, né? Nosso sistema geniturinário, ele altera, ele sofre alterações, né? À medida que nós vamos envelhecendo, né? E aí aqui, uma outra coisa que nós também falamos nesse dia é que, não só nesse dia, mas em todas as nossas aulas, é que cada um envelhece de uma forma diferente, né? Sempre lembrar disso. Não quer dizer que aquela foto, vocês lembram daquela foto daquela pessoa mais idosa, de uma mulher mais idosa, de um homem que era japonês, se não me engano, que ele era mais velho que a mulher e não aparentava. Então, assim, é o que vocês têm que lembrar. Cada um envelhece de um jeito, cada um vai ter alterações de um jeito, tá? Então, aí, a primeira coisa que nós falamos foi em relação da questão da desvalorização da pessoa idosa, né? Por que acontece? Hoje em dia, a valorização pessoal da pessoa, né? Ela está muito relacionada com a capacidade física, ou que se a pessoa ela é capaz de fazer aquela coisa, com a beleza, eu tô bonita, se eu tô feia, a pessoa acha que eu tô feia, aí você já começa a desvalorizar aquela questão toda, a questão da vitalidade, tudo isso está relacionado com essa desvalorização da pessoa idosa, que vai acabar levando aí o aumento da discriminação, que nós falamos na aula, né? Esse aumento da discriminação, a falta de relações interpessoais com a pessoa idosa e aumento aí de institucionalizações, né? No caso lá, aquele idoso, né? Um familiar, por exemplo, vê aquele idoso ali, acha que ele não dá conta de fazer isso, ele não serve para nada. Então, assim, vamos pôr ele no asilo, vamos julgar ele no asilo. Ou muitas vezes a gente desvaloriza a pessoa idosa porque acha que ela não é capaz nem de conversar, de ter uma relação, né? Tipo assim, de ter uma relação mesmo de conversa, de contar caso, de escutar, de perguntar as coisas. Então, assim, essa pessoa acha que o idoso não dá conta nem de fazer isso, né? E aí gera toda essa desvalorização que nós falamos aqui, tá? E aí, uma outra coisa, né? O que vale lembrar que acaba que o idoso ele é negado com sua função social, né? Muitas vezes as pessoas acham que eles não têm necessidade de aconselhar porque eles não sabem de nada, sendo que é muito mais pelo contrário, né? E aí também é aquela questão de não estar avaliando suas lembranças, né? Não é só avaliar, mas escutando suas lembranças que também podem ajudar no futuro, né? Qualquer aí. Então, assim, essa desvalorização da pessoa idosa, ela é extremamente crítica, né? Que acho que todo mundo sabe disso. E ela tem que ser bem avaliada, tá, gente? Tá sendo... Tem que dar atenção para isso, né? Nessa desvalorização. Lembrando que um dia seremos idosos, nós estamos envelhecendo, né? Então, assim, lembrar disso, né? Nossa, um dia eu vou ser idoso. Então, por que eu tô achando que aquela pessoa, aquele idoso não dá conta de fazer isso? Deixa eu ver se ele dá conta, né? Deixa eu observar isso, deixa eu ver se ele vai dar conta de fazer tal coisa, deixa eu conversar com ele. Tenha paciência, né? Uma outra coisa, né, que é muito importante, é da gente compreender o processo de envelhecimento, né?
E respeitar, que eu falei com vocês muito sobre a questão do respeito, né? Que é justamente através dessa compreensão e do respeito com o processo de envelhecimento que a dignidade do idoso ela vai ser preservada, a sua qualidade de vida vai melhorar, né? Isso tudo através aí das mudanças positivas, né? Da pessoa a pessoa que ela começa a respeitar aquele idoso, né? Ela traz aí uma dignidade para esse idoso, né? Ele começa a se valorizar, né? E da mesma forma, não só para o idoso, né? Para alguém que está próximo da gente, mas como para a gente também. A gente compreender o nosso processo de envelhecimento, né? E respeitar isso para a gente mesmo é importante, né? Porque se você entende que você está envelhecendo, seu corpo está envelhecendo, respeita os seus limites, né? Isso te ajuda também a ter uma qualidade de vida melhor, tá? Falamos do estresse, né? Infelizmente, o estresse é uma forma errada de como as pessoas lidam com os problemas, né? A pessoa acaba tendo uma ansiedade, né? Fica ansiosa para tentar lidar com aqueles problemas e não consegue. Aí, quando ela vê que não consegue, ela pode entrar na depressão, né? E aí, esse conjunto aqui de ansiedade e depressão vai levar a doenças e agravos futuros, né? Querendo ou não, a gente sabe que o estresse, né? Todo mundo sabe disso, né? Eu não sei se vocês já tiveram algum problema de saúde, aí o médico vira e fala, isso aí deve ser estresse. Gente, o estresse, ele é terrível, assim, ele é algo assim que a gente não consegue controlar e que atrapalha a nossa vida. Não só a nossa vida física, mas a nossa vida mental, a nossa vida do corpo em geral, tá? O que é muito ruim. Aí aqui nós falamos dos estressores comuns e idosos, né? Nós chegamos a falar nessa aula. Nós temos aqui como um dos principais estressores para os idosos é a morte de alguma pessoa querida, né? Por exemplo, o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, né? Quando essa pessoa morre, que sempre esteve ao seu lado, é difícil, é um estressor para aquela pessoa idosa, tá? Perdas sociais e ambientais, por exemplo, aquele idoso que, vamos um exemplo, né? Que saía às vezes convivia muito, os familiares iam muito na sua casa, aí eles param de ir, né, na sua casa, ele para de ter aquele tanto de gente na sua casa, ou vamos supor que ele sai da sua casa, às vezes, muitas vezes, né, eu acho que vocês sabem disso, que quando o idoso, por exemplo, o filho vê que o idoso não tá dando para ficar em casa sozinho, alguma coisa assim, tira o idoso de lá ou leva para sua casa ou leva para o asilo, por exemplo, né, para alguma instituição de abrigo, que isso leva um estresse para essa pessoa idosa, tá? Sinais de envelhecimento, né? Infelizmente, né, a gente vê que aquelas pessoas que começam a ver que não dá conta de fazer o que conseguia fazer anteriormente, né? Por exemplo, hoje eu não consigo correr igual eu corria antes. Hoje eu não consigo mais levantar aquilo ali como eu fazia antes. Eu tô vendo a minha pele caindo, tô vendo a minha pele mais flácida. Tô vendo meu cabelo ficando branco. Isso aí são sinais do envelhecimento, infelizmente, mas e que geram estresse para a pessoa idosa, tá? As condições crônicas de saúde, algumas doenças, né? Por exemplo, Parkinson, Alzheimer ou alguma doença articular, né? Que a pessoa fica mancando, tem algum problema na articulação, que é uma questão de envelhecimento mesmo, né? Isso é um estressor também. O comprometimento das suas funções físicas, né? Que acaba, igual eu falei, por exemplo, ele não dá conta de movimentar rápido igual antes, ele não dá conta de andar sem uma muleta, por exemplo, e isso leva a ser um estressor também. E aqui que acaba que é uma coisa bem geral, que são os déficits nas atividades da vida diária, que eu passei para vocês, e se não me engano está nessa aula aqui também, que eu vou falar também, tá? Ou seja, são os problemas daquele idoso não conseguir fazer suas atividades diárias, né? Ele vê que ele tem aquelas limitações, né? Isso aí é um estressor também,
E aí aqui, né, eu nem sei como é que fala, esse desenho, né, tem um nome isso aqui, mas esse desenho é uma figura, né, onde mostra as estratégias para enfrentar, né, o envelhecimento e as suas interrelações, de relações entre pessoas, né? Então, hoje em dia, hoje em dia o que se utiliza, né, para poder tentar combater esses estressores que eu falei anteriormente para vocês, esses aqui que são os estressores comuns, né? Por exemplo, a fé, que é muito importante, né? Hoje em dia, muitos idosos buscam a fé, buscam a igreja, a sua religião que for, né? Para tentar combater esses estressores, esse estresse, né? De ter alguma perda, não só igual que eu falei, perda social, ambiental, sinais do envelhecimento. Isso tudo aí ajuda, né? Oh, perdão, a combater, a busca da ajuda da família, de outras pessoas, trabalho, né? Aquele idoso, por exemplo, que gosta de fazer crochê, que gosta de fazer alguma atividadezinha que ele leva isso como um trabalho, por exemplo, aquele idoso que sempre trabalhou, né? E aí, de repente, aposenta e não pode trabalhar mais, aí ele fica em casa, isso é um estressor para ele, né? Porque ele estava acostumado com aquela rotina. E aí, se você voltar ao trabalho, né? Trazer algum trabalhozinho que for, né? Ajuda a preencher a cabeça e a retirar aquele estressor. Tratamento médico, né? Também ajuda, claro. Grupo de idosos, que nós falamos dos trabalhos em grupos, né? Que eu citei na aula anterior para vocês. Frequentar grupos de idosos ajuda você conviver com outras pessoas da sua idade algo assim que contribui muito, né, para a aceitação do envelhecimento. Cuidando da estética do corpo também, né? Ajuda. E a questão da rejeição, né? O que seria a rejeição? É você rejeitar que você não aceitar, né? Rejeitar um envelhecimento, né? Tipo assim, como se ele fosse uma coisa ruim. A rejeição seria isso, você rejeitar o envelhecimento de uma forma ruim. Isso tudo te ajuda a buscar uma vida melhor. Não sei se vocês conseguiram entender isso. Tipo, não, eu não aceito que eu estou envelhecendo, que eu vou ser uma pessoa idosa que não dá conta de fazer nada, uma pessoa dependente. Não. Você rejeita isso de maneira que você começa a pensar que, não, eu vou dar conta, né? Eu vou me esforçar para vou me esforçar para ser uma pessoa que não tenha tanta dependência. Eu sei que eu vou ter um pouco de dependência, mas que de maneira que eu não tenha uma dependência total de outras pessoas e eu quero ter uma qualidade de vida melhor, né, no futuro, né, que eu digo. Aqui entrando então também sobre os aspectos cognitivos do envelhecimento. Infelizmente, não tem jeito, né? A gente tem um declínio cognitivo, ou seja, quando a gente fala cognitivo, é a parte mental mesmo, né? A parte do nosso sistema neural, né? Do sistema nervoso. Então, assim, acaba que tem um declínio do nosso conhecimento, da nossa parte mental. É normal, tá? Porque, querendo ou não sei se vocês sabem, os neurônios, eles não se regeneram, né? Então, assim, querendo ou não, os neurônios, eles vão morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Isso é normal de acontecer, né? Então, além de tudo, os tecidos lá do nosso sistema neurológico, nosso sistema nervoso, né? Eles vão sofrendo, não é sofrendo, eles vão envelhecendo, células vão morrendo, a forma de transmitir, né, os sinais elétricos lá na nossa cabeça, né? Ele vai ficando mais lento ou às vezes não tem, né, tanto esse funcionamento da parte elétrica, assim, então tem tanto igual tinha, né, quando mais jovem, é normal, tá? Então, assim, quando a pessoa
esquece as coisas e tudo mais, isso é normal de acontecer, né? Com pacientes mais idosos. E aí, aqui, outra coisa também, teremos alterações fisiológicas, né? O que seria isso, alterações fisiológicas? Alterações mesmo no nosso corpo, né? Que, igual eu falei com vocês, que a gente vai falar mais para frente, nessa aula ainda. Na questão da nossa pele, nossos órgãos, né? Nós tem alterações fisiológicas neles. Sensoriais, também nós vamos falar, né? Por exemplo, audição, né? A audição, a gente vai ficando mais surdo, é normal. A gente ficando mais surdo, por exemplo, né? Perder a visão, por exemplo. Psicológicas, no caso da memória, linguagem, tem idosos que, igual eu falei, não lembrar as coisas, às vezes tem dificuldade para falar. Isso tudo ao longo da vida, tá, gente? Essas alterações. Perdão. Essas alterações aqui no decorrer da nossa vida, tá? Aqui nós temos, eu não sei, acho que a gente não chegou a fazer. Não. Depois vocês me lembram sobre esse mini exame do estado mental, tá? Que é uma avaliação cognitiva, que está avaliando a história pessoal, as expectativas da pessoa, que está avaliando mesmo o declínio mental, tá? Como é que está a parte mental daquela pessoa, tá? Vou ver se eu mostro aqui para vocês depois como que é, mas eu tenho quase certeza que eu já falei isso para vocês na sala de aula. Entrando aqui nas atividades da vida diária, que eu havia falado anteriormente para vocês, né, que eu iria falar mais aprofundado, atividades da vida diária, ela é caracterizada pela capacidade de autocuidado e de atenção às necessidades básicas diárias. Por exemplo, capacidade de se alimentar, de ter a continência, ou seja, de conseguir segurar a urina, né, de não urinar sem você saber, por exemplo, né? Você não ter aquele controle da sua bexiga, melhor dizendo. Capacidade de se locomover, de tomar banho, de se vestir e de usar corretamente o toalete. Então, aqui, ó, só para vocês verem, a questão das atividades da vida diária, né? A gente chama esse gráfico aqui, né? Essa escadinha aqui, a gente chama de hierarquia das atividades da vida diária, tá? Aqui nós temos aquele topo, né? Nossa, aqui ele tem a independência, perdão. Aqui ele já começa a ter uma dependência de ter que ter alguém para fazer as compras para ele. Aqui isso aqui é a medida que vai envelhecendo, tá, gente? Aí vai tendo a escadinha aqui que vai descendo, que é cada vez mais dependência que nós vamos tendo, tá? Então, aqui, ó. Aqui, no caso, ele tem a dependência, que não consegue mais fazer compras sozinhos. Aqui, pagar as contas no banco, ele já não consegue, precisa ter alguém. Aqui, ele já começa a perder o controle urinário esfiteriano, já tem dificuldade em andar, de se vestir, de banhar, de comer, de cuidar da aparência, de ir ao banheiro. E aqui, no caso, ele tem a dependência, né? Já não consegue sair, né, da cama, né? Tem essa dificuldade. Então, assim, conforme o idoso ele atinge menos capacidade para executar as suas tarefas, tá? Menor é o nível da sua autonomia, né? Então, aqui ele já não tem autonomia, né? Nesse caso aqui, de fazer essa parte aqui de cima, né? Então, à medida que vai descendo a escadinha, ele vai perdendo a sua autonomia, a sua independência. Entrando aqui em alterações fisiológicas do envelhecimento ou processo de envelhecimento biológico, né, que aí nós vamos falar as alterações nos sistemas, né, que eu tinha falado na aula para vocês. Só, primeiramente, né, lembrar que nós temos o envelhecimento intrínseco, né? O envelhecimento intrínseco é as alterações provocadas pelo processo normal do envelhecimento. É normal, é independente de fatores externos. Como que seria isso? Que aí a gente tem um envelhecimento extrínseco. Envelhecimento extrínseco é aquele que tem a influência de coisas externas, por exemplo, a luz solar, né? Ajuda aí
no processo de envelhecimento, doenças, né, que no caso, enfermidades, doenças adquiridas, poluição do ar, luz solar, isso aí resulta no envelhecimento extrínseco, tá? Envelhecimento intrínseco é o processo natural, sem fatores externos. Aí aqui nós já começamos a falar um pouco das alterações, né? Vocês têm que lembrar, né, que nós temos alterações celulares e extracelulares, né? Isso aqui, à medida que nós estamos envelhecendo, vai provocar uma modificação no aspecto físico e um declínio na função. Então, aqui está uma imagem da pele, por exemplo, né? Fisicamente, nós podemos ver que aqui a mão ela vai enrugando, ela vai perdendo aquela elasticidade dela, né? Então, isso aí a gente vê como um aspecto físico. E o declínio de função é o que eu já falei já também para vocês, que ele vai perdendo algumas funções que ele não consegue fazer mais, tá? Então, aqui, olha, quando se ocorre aí déficits celulares e teciduais, as células tornam-se menos capazes de se substituírem. Ou aqui no caso, por exemplo, a pele, né? A pele, que à medida que a gente está envelhecendo, vai degradar, as células elas vão falecendo, vão morrendo, por exemplo, né? Vai ocorrendo aí uma degradação da elastina e do colágeno, que ajuda a deixar a pele firme, né? E aí o tecido ele vai ficando mais rígido e menos elástico, tá? Isso é natural, tá? Do nosso corpo. E aí aqui uma outra coisa, né? Que todas as alterações decorrentes do processo fisiológico do envelhecimento irão, ou seja, todas as alterações, né, que decorrem aí do envelhecimento irão diminuir a capacidade de reserva de energia, por exemplo, né, de defesa, o sistema imunológico fica mais fraco, né, e de adaptação com o ambiente, né, por exemplo, frio, idoso, ele sente muito mais frio do que as pessoas mais jovens, tá? Então fica mais difícil de adaptar com o ambiente. E é isso tudo aqui vai deixar o idoso, né? Essa baixa capacidade desses três aqui vai deixar o idoso mais vulnerável, né? O nosso envelhecimento, né? Que vai passando aí no decorrer do envelhecimento, a pessoa vai ficando mais vulnerável a qualquer estímulo, tanto traumático, por exemplo, o idoso quando ele cai, quebra algum osso, é mais difícil dele voltar ao que era antes, né? Demora, então ele fica mais vulnerável a algum trauma. Algum processo infeccioso, por exemplo, idoso que tem um resfriado, né? Ele fica mais vulnerável. Então, em geral, é comum de ver idoso que tem um resfriado ter uma pneumonia depois, né? Ou psicológico também, tá? Ele fica mais vulnerável, igual eu já falei, o idoso ele tende a ter uma depressão mais fácil que as pessoas mais jovens, né? Por questão de fica mais vulnerável mesmo na parte mental, né? E aí isso tudo aqui leva eles a ficarem doentes facilmente, tá? Aqui agora, entrando nos sistemas. Só um minutinho. Peraí, gente. Vai. Só um minuto. Então, gente, igual eu estava falando com vocês, o sistema cardiovascular, as alterações que ocorrem no sistema cardiovascular. Só para vocês relembrarem, o sistema cardiovascular, eu acho que vocês devem estar tendo isso em anatomia, mas o sistema cardiovascular ele é composto pelo coração, que tem a função de bombear o sangue do nosso corpo, bombear todo o sangue do nosso corpo, tá? Além do coração, nós temos aqui os vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias, tá? No sistema cardiovascular, né, no caso, as alterações que ocorrem no sistema cardiovascular, a primeira coisa é o débito cardíaco diminuído, ou seja, débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto, tá? Só que é cerca de 5 litros, tá? Que é a quantidade que nós temos aí. Mas, só que, à medida que a gente vai envelhecendo, né? É uma alteração que ocorre
no sistema cardiovascular é que essa quantidade de sangue que ela é bombeada por minuto, né, no coração, ela é diminuída, tá? O coração ele já bate uma menor quantidade de sangue do que uma pessoa mais jovem por minuto, tá? Perdão, gente, minha cachorra. Outra coisa, capacidade reduzida de responder ao estresse. Então, por exemplo, quando o idoso ele assusta com alguma coisa, é lento ele a responder, né, os batimentos cardíacos, né? Eles, igual, por exemplo, você assusta, o seu coração acelera. Na pessoa idosa, isso é mais lento de acontecer, tá? Aquele susto, né, do coração acelerar, que a pessoa tem, né, ter quase um ataque, né? No idoso já é um pouco mais lento isso, tá? Aquele susto, de responder ao estresse, né? A frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos por minuto, tá? Então, a frequência cardíaca, ela não aumenta com a demanda máxima. Então, por exemplo, aqui no caso também, vou falar os dois. A frequência cardíaca e o volume sistólico. O volume sistólico é quando o coração contrai, que ele faz tum-tá, que fica assim, né? Que a parte de cima vai devagar, tum-tá, tum-tá, tum-tá. O volume sistólico é quando o coração contrai e manda o sangue, né, para o corpo, porque ele tem a função de bombear o sangue. E aí, a frequência cardíaca e o volume sistólico, né, o volume de sangue quando o coração bombeia, está bombeando, tentando mandar o sangue para o corpo, não vai aumentar quando está tendo quando, por exemplo, ele se assusta, né? Que aí, no caso, tende a ter uma aceleração aí dos batimentos, né? A velocidade de recuperação cardíaca, ela é mais lenta, tá? Então, aqui a velocidade, então, por exemplo, aí na hora que o idoso ele assusta, né, que ele responde ao estresse, é tudo mais lento, né? Para ele assustar é mais lento, para ele voltar ao normal é mais lento, né? Então a respiração cardíaca ela é mais lenta. E uma outra coisa é a pressão arterial aumentada, né? É comum de nós vermos idosos com uma hipertensão, com a pressão alta. Por quê? Vocês têm que lembrar que as artérias, elas, né, que são, no caso aqui, por exemplo, né, as artérias e as veias, né, são formadas por células, né? Células formam aqui a parede das artérias, a parede das veias. E aí, o que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, essas células, elas tendem a se enfraquecer e ficar mais duras, né? Elas não têm aquela flexibilidade que a gente tem como mais jovem. Então, aí tende a ter aí como que eu falo? Tende a ter um espessamento dessas artérias de maneira que elas não dilatem e nem vasocontraem, né? Então, elas ficam ali, o sangue está passando, aí acaba que o sangue passando aumenta essa pressão nas artérias, porque elas não têm aquela flexibilidade, tá? E aí, nisso tudo aqui, no sistema cardiovascular, essas alterações, né? Os pacientes vão ter queixas de fadiga com atividade aumentada, porque no caso, sim, vocês têm que lembrar que o sistema cardiovascular ele está relacionado com o sistema respiratório, tá? Isso aí vocês vão ver em clínica na enfermagem. O sistema cardiovascular, o coração, ele bombeia o sangue para o corpo. Da mesma forma que ele bombeia o sangue para os nossos pulmões, para ter a troca gasosa lá, né? Então, se o coração ele não está bombeando igual ele bombeava antes, ele não tem aquela força, né? Igual tinha, né? Quando mais jovem, ele manda menos sangue para os pulmões, para ter a troca gasosa. Então, vai ter menos troca gasosa nos pulmões. Lembrando, o oxigênio, ele que é a nossa fonte de vida, né? Que dá energia para o nosso corpo. Se a gente não tem oxigênio, a pessoa ela morre ela está sendo asfixiada, né? Está enforcando a pessoa. Ela está sentindo falta de oxigênio.
né? Então a pessoa morre. Se não tem oxigênio, a pessoa morre. Então o que acontece? Se o paciente, se a pessoa, ela se o coração, né, não está mandando tanto sangue para fazer a troca gasosa lá nos pulmões, não vai ter tanto oxigênio, né, para as células do nosso corpo em geral, então a gente fica mais cansado. É normal disso acontecer, né? Isso é natural. Outra coisa é Então, outra coisa é o tempo aumentado de frequência cardíaca, né? Quando o paciente ele tem quando o idoso, né? Ele se assusta, ele demora a se assustar, mas quando ele assusta fica mais tempo, a frequência cardíaca ela fica acelerada durante um tempo maior, né? Para ele voltar ao normal é mais lento, então a velocidade de recuperação cardíaca ela é mais lenta, tá? Não sei se já deu o horário, acredito que já tenha dado. Gente, eu acho que vou parar por aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês. Depois eu entro. Eu não vou terminar essa aula, não, que aí eu explico com mais calma para vocês depois esses próximos slides. Eu vou passar para vocês a atividadezinha aqui. Só um segundo. Gente, então, eu vou parar por aqui e aí eu vou passar para vocês essa atividadezinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Para. Camila. Prof. Teorema. Aqui, ó. Vocês deverão, tá? Para até o dia 5 de junho, sexta-feira dessa semana, tá? Até esse dia, até esse horário, responder essas perguntinhas aqui, tá? E enviar para o e-mail camila com 2 L's, profteorema@gmail.com, tá? Gente, após esse dia aqui, não adianta, não vou aceitar, tá? Não aceito às 14h01, às 14h02. Então, assim, dá tempo de vocês me enviarem essa atividade, que não é muita coisa, tá? Eu espero que tenham gostado da aula, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, vocês podem me perguntar, tá? E a gente vai se falando. A próxima aula aí eu já dou uma continuidade aí da aula 3. Eu quis fazer essa aula ficar um pouco mais, menor, porque a outra aula, a primeira aula foi uma aula mais comprida, né, mais longa, e aí eu achei melhor fazer essa um pouco menor. Na próxima aula eu finalizo, então, a unidade 3 e aí depois a gente começa na unidade 4, tá? Espero que tenham gostado, gente. Um beijão para vocês e até a próxima aula.